Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, veremos os acontecimentos históricos revelados por Jesus Cristo para os 7 períodos de suas igrejas, descritas no livro de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para isso, como já é de nosso costume, antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor, louvado e santificado seja o vosso nome, o teu santo e bendito nome. Estamos dando continuidade a esta nova série de vídeos, agora sobre o livro de Apocalipse. Por favor, Senhor, permaneça conosco, pois sabemos que tal tarefa é muito maior do que nós, pois somos pecadores. E por isso te pedimos primeiramente pelo teu perdão, pois não queremos falar nada por nós mesmos, mas desejamos sim ser apenas instrumentos em tuas mãos. Usa-nos conforme a tua vontade, nos capacita e também prepara os corações de todos aqueles que estarão assistindo esses vídeos. E o que nós, por nossas limitações, não conseguirmos transmitir quanto aos assuntos de cada etapa, que o teu Santo Espírito possa acrescentar a cada um, conforme a tua vontade. É o que te pedimos e já de antemão te agradecemos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, como dito no vídeo anterior pelo meu pai, estudaremos as revelações de Jesus Cristo para suas igrejas, em um contexto histórico, ou seja, buscaremos mostrar o cumprimento destas profecias em paralelo com os acontecimentos históricos, como também os eclesiásticos, ocorridos em cada intervalo de tempo. Os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse mostram em detalhes como seria o testemunho dos chamados cristãos, desde a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo até a sua segunda vinda, com o início de um período profético de 1000 anos. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito por João, por volta do ano de 96 de nossa era, quando na ilha de Patmos, Cristo apareceu diante dele, caminhando no meio das igrejas, os candelabros. Na verdade, a presença divina de nosso Redentor nunca se retirou da terra. Uma das últimas promessas feitas por Cristo aos seus discípulos foi: E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Agora, veremos os assuntos das cartas escritas e enviadas para as igrejas. Mas como também já foi mencionada anteriormente, o faremos no contexto do versículo 19 do primeiro capítulo, quando Cristo orientou a João que escrevesse as coisas que estava a ver, tanto as que são, ou seja, estas coisas seriam para as igrejas físicas que existiram na Ásia Menor por ocasião em que as cartas foram escritas, como também as coisas que hão de acontecer, ou seja, as coisas que seriam para as igrejas durante estes 7 períodos históricos, os quais ocorreriam entre a sua morte e ressurreição e a sua breve volta. No vídeo anterior, vimos um pequeno resumo dos acontecimentos ocorridos tanto no primeiro século, como também alguns poucos relacionados com os períodos históricos. Hoje, no entanto, nós iremos nos concentrar mais nos acontecimentos ocorridos nos 7 períodos históricos, quando se iniciam e terminam cada um deles, o que foi predito e como aconteceu de fato durante cada período, como também as semelhanças socioeconômico-culturais existentes entre as 7 igrejas que existiram na Ásia Menor do primeiro século, com os acontecimentos históricos que aconteceram durante cada período. E para isso, faremos uma viagem bem interessante pela história da humanidade, começando por Éfeso. O período histórico desta igreja se inicia no ano 31, com a crucificação e ressurreição de nosso Redentor Jesus Cristo, e termina no ano 99, ou 103, com a morte de João, o último dos apóstolos a morrer, o autor deste livro. Há quem afirme que João morreu no ano 99, e outros que afirmam que ele morreu no ano 103. Nós, no entanto, deixaremos essa questão em aberto. Haviam outras igrejas na Ásia Menor, mas Éfeso, que significa primeiro ou desejável, era a capital da Ásia Menor e um centro de comércio tanto do leste como do oeste. Estava sob forte influência grega e em posição se comparava a Corinto, na Grécia, e a Alexandria, no Egito. Éfeso foi chamada de lugar de reunião do paganismo,
pois era reconhecida como um reduto de muitas religiões pagãs e da educação popular do mundo quando, logo após a morte do Salvador, foi visitada pela primeira vez pelos apóstolos. Por estas razões, Éfeso foi a primeira, pois deveria representar a igreja em geral durante os primeiros anos de sua existência. A carta à igreja de Éfeso foi a única escrita no tempo presente, para simbolizar um período em que a história eclesiástica do Evangelho, em sua pureza, se encontrava em conflito aberto com as formas mais sombrias de culto pagão. Ao lado de gregos habitavam judeus, homens que deveriam ter mantido o verdadeiro culto a Jeová, mas que perderam o verdadeiro espírito de adoração, misturando-se com os adoradores de ídolos. Foi nesta cidade turbulenta e agitada que Paulo, como missionário, foi pregar um Salvador ressuscitado. Todavia, enfrentou muitas dificuldades, pois, tendo oferecido o Filho de Deus crucificado, teve de enfrentar, por um lado, a falsamente chamada ciência, e, por outro lado, a religião que tinha uma forma de piedade, mas que havia perdido seu poder. Os milagres, no entanto, acompanhavam a sua pregação. Na sinagoga dos judeus, argumentou por 3 meses a respeito do reino de Deus. E quando os homens endureceram os seus corações contra esta promessa, entrou na escola de Tirano, onde ensinou por 2 anos com tal poder que a palavra do Senhor foi então para o exterior, para toda a Ásia, tanto para judeus quanto para os gregos, os quais eram estudiosos e exaltavam o poder da cultura intelectual. Paulo, como missionário cristão, primeiro ensinou nas sinagogas, depois nas escolas, onde o Evangelho de Jesus Cristo foi oferecido em lugar da filosofia de Platão, a quem os gregos deificavam. Disse: Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus, e para os gregos loucura. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Tão poderoso foi este ensinamento do apóstolo Paulo que muitos que possuíam livros de feitiçaria ou magia, que representavam a sabedoria aos olhos do mundo, trouxeram os seus livros e os queimaram diante de todos os homens. E com isso, estudantes da escola de Tirano tornaram-se trabalhadores sinceros na Ásia Menor. E por meio deles o evangelho foi amplamente divulgado. Não só o aprendizado dos gregos, os quais eram a luz intelectual do mundo de então, foi combatido por Paulo e seus discípulos, mas os negócios deles também foram afetados. E isso provocou um levante do povo, que de uma só voz gritou: Grande é a Diana dos Efésios. Diana, a deusa patronal de Éfeso, era uma personificação da fecundidade. Nesta cidade, o cristianismo, o poder de Deus para a salvação, entrou em conflito aberto e amargo com a falsa religião e a falsa educação deste mundo. Sabem, nós entendemos que os acontecimentos ocorridos no período da igreja de Éfeso foi uma amostra fiel do que acontecerá nos últimos dias, os dias em que vivemos, os quais antecedem a volta de nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Vamos agora a mais algumas considerações do evangelista Stephen Haskell sobre o período histórico desta igreja. Pode ler para nós, pai? Sim, aquele que andou entre as igrejas e observou a iluminação da tocha da verdade em Éfeso, suas primeiras palavras dirigidas para esta igreja foram: Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Aqueles que no dia de Pentecostes receberam o batismo do Espírito, e aqueles que ouviram o Evangelho, foram preenchidos com um ardente desejo de divulgar a notícia de um Salvador. Eles estavam casados com Cristo e, com o ardor de seu primeiro amor, os conversos procuraram seus amigos e parentes, suplicando-lhes que abandonassem o mal e aceitassem a salvação. Não havia trabalho árduo demais, nenhuma jornada demasiado difícil a ser empreendida por ele, a quem amavam. Pode-se ver que o poder de Deus e o poder do mal possuíam conhecimento um do outro. Ao lado dos templos pagãos foram erguidas igrejas cristãs.
As escolas cristãs surgiram na própria sombra das instituições gregas de aprendizagem. Apesar do poder do inimigo, a propagação da verdade foi rápida. Tão rápida, de fato, que o paganismo temeu por sua própria existência. Entre os convertidos à nova doutrina, alguns foram convencidos da verdade, mas falharam em experimentar a mudança de coração que vem com o novo nascimento. Houveram outros que, por razões políticas, buscaram comunhão com os cristãos. No entanto, enquanto a igreja mantivesse uma íntima ligação com Deus, uma linha clara e distinta separaria os crentes dos impostores. E como tu não podes suportar os que são maus, e tens provocado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos. O poder que alcançou até os convertidos comuns e seu espírito de discernimento pronto é visto no caso de Priscila e Áquila, quando Apolo, que recebeu o evangelho, ou pelo menos uma parte dele em Alexandria, chegou a Éfeso. Apolo foi fervoroso no espírito e ensinava com poder. Era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, mas ele só conhecia o batismo de João. Quando pregou àqueles com quem Paulo havia morado em Corinto e que estudaram com o grande apóstolo, Áquila e Priscila detectaram sua ignorância em relação ao derramamento do Espírito, e o homem eloquente recebeu instruções daqueles que haviam recentemente aceito a verdade. Pode-se, na imaginação, observar o sacrifício que pareceu necessário por parte daqueles que aceitaram a Cristo neste reduto central do paganismo. A luz e a escuridão encontraram-se para se enfrentar, e o paganismo lutou desesperadamente por sua existência. São por estas razões que a primeira mensagem dirigida a Éfeso é aplicável à primeira era da religião cristã. Na escuridão das piores formas de paganismo, da religião e da cultura dos gregos, apoiados pelo governo de Roma, o cristianismo andava como uma virgem imaculada, vestida de branco. Ao pregar e ao ensinar 2 métodos divinamente ordenados para a difusão da verdade, Paulo e seus companheiros levantaram uma igreja em Éfeso. João conhecia o trabalho neste local, pois ele, como uma coluna da igreja de Jerusalém, conhecia o progresso da luz à medida que se espalhava daquele centro. E de Pátimos, seu coração se voltou para os crentes no continente. O anjo disse: Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos, e não o são, e descobristes que são mentirosos. A mensagem é enviada por aquele que está nos céus, aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O próprio Deus assistiu a cada alma, que era separada do mundo e ligada a Cristo. O poder do Redentor participou da propagação do Evangelho naqueles primeiros dias, pois era levado por homens que receberam a chuva de Pentecostes. O cristianismo, no entanto, era um poder estranho à vista dos pagãos, pois não haviam ídolos nem formas externas, apenas um culto espiritual, que não conseguiam compreender. O reino de Cristo estava invadindo o reino do inimigo, e não haviam armas que pudessem detê-lo. No espaço de 30 anos, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Os ricos e os pobres ouviam as boas novas do desejado de todas as nações, que nascera na Judéia. César governou com poder ilimitado em Roma, e nenhuma mão foi levantada contra o trono. No entanto, o cristianismo adentrou os muros do palácio, e Paulo pregou para alguns dos familiares de Nero. Este crescimento é reconhecido na mensagem, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Essa foi a experiência do primeiro século da religião cristã. O poder pelo qual a religião cresceu foi o do amor. O primeiro amor que, em seu ardor, não conhecia limites. Paulo escreveu sobre ele quando diz que o amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Cristo salvou os crentes com a alegria de um noivo, e eles, em troca,
deram-lhe a devoção de seu coração. Haviam muitos entre os pagãos que ouviram Paulo, que estavam convencidos da verdade em suas mentes, mas, ainda assim, mantiveram sua maneira de raciocínio grega. Na verdade, eles aplicaram às Escrituras a mesma interpretação que anteriormente tinham colocado sobre os seus próprios escritos gregos. Esses filósofos gregos convertidos ficaram lado a lado com os simples professores do Evangelho e, ao tentar refutar o paganismo por meio de argumentos, o cristianismo correu grande risco de enfraquecer. A sombra do inimigo caiu sobre a igreja. Deus disse então a esses primeiros fiéis: Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Os nicolaítas, referidos no versículo 6, são descritos pelo historiador Moshen como um ramo dos gnósticos, uma seita da Ásia que negou a divindade de Cristo e vangloriou-se de poder restaurar à humanidade o conhecimento do chamado Ser verdadeiro e supremo. A sua crença sobre a criação do mundo entrou em conflito com os escritos de Moisés. Levou a uma negação da autoridade divina do Antigo Testamento. Ainda outras crenças, contrárias aos ensinamentos de Cristo, resultado de uma mistura das filosofias grega e oriental, levaram a práticas que a Igreja de Cristo não poderia tolerar. Cristo não disse que odiava a presença dos nicolaítas e não podia suportá-los, mas odiava sim os seus feitos. A igreja de Éfeso estava em uma posição que podia odiar o pecado, mas não o pecador. Devia ter paciência e trabalhar muito para erradicar o mal, embora devesse odiar os feitos daqueles que se separavam do Senhor, o qual termina com uma mensagem para cada um. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A mensagem chega a todas as idades, em todos os tempos, e a todos os que recebem o dom de ouvir. É o Espírito de Deus falando com a igreja. Adão foi dominado por Satanás, e assim perdeu o direito à árvore da vida. Mas a cada filho de Adão vem a mensagem: Eu te darei de comer da árvore da vida. É o privilégio de todo filho de Deus reivindicar a vitória e superar todo ataque do inimigo por meio da força dada por Cristo, nosso Redentor. Os fiéis recebem a promessa de acesso à árvore da vida. Ao contrário do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida foi transplantada do jardim do Éden para o céu, mas seus ramos pendem para todos os que desejam alcançar o seu fruto. Como a experiência da igreja é aplicável a cada denominação, a cada organização e a cada indivíduo, até o fim dos tempos, os cristãos serão colocados em posição onde devem escolher entre a sabedoria de Deus, sabedoria pura, pacífica, gentil, cheia de piedade e bons frutos, e a filosofia do mundo que, se seguida, traz perda de luz e, possivelmente, a morte. Obrigado. Esmirna, a segunda igreja mencionada, sem dúvida sabia das condições na igreja central da Ásia Menor. No entanto, como não era um grande centro de comércio, muitas das perplexidades com as quais Éfeso tinha que lutar não estavam presentes em Esmirna. O período histórico desta igreja se inicia entre os anos 99 ou 103, com a morte de João, o último dos apóstolos, autor deste livro, e termina no ano 313, com o fim do decreto do imperador Diocleciano, como veremos a seguir. Os membros desta igreja eram pobres, mas ainda assim trabalhavam com seriedade pelos outros. A riqueza de Éfeso, infelizmente, foi uma das maiores desvantagens para a espiritualidade daquela igreja. E, embora Esmirna fosse pobre em bens mundanos, era rica aos olhos do Senhor. Mas por meio de falsos professores que alegavam serem filhos de Deus, a perseguição veio para aqueles que desejaram seguir fielmente os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Pois o verdadeiro judeu é um herdeiro pela fé da herança prometida a Abraão. No entanto,
Muitos se orgulhavam da herança da carne. Tais homens, segundo o próprio Salvador, pertencem à sinagoga de Satanás. A justificação pelas obras é a contrafação feita pelo próprio diabo, do plano de salvação do Senhor somente pela fé nos méritos do Filho de Deus. As palavras escritas por Paulo em sua carta aos Gálatas confirma esse mesmo ensino falso, deixando clara a diferença entre aqueles que são filhos da promessa daqueles que são judeus apenas no nome. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito. O mesmo se dá hoje. Paulo ilustra esta verdade ao repetir a experiência de vida de Abraão. Ismael, filho de Agar com Abraão, a escrava egípcia, representa na alegoria aqueles que esperam obter a justiça por meio de seus próprios esforços. Tais foram alguns judeus, contra os quais a igreja de Esmirna foi avisada. Já Isaque, filho de Sara e Abraão, era o filho da promessa e representa aqueles que aceitam a Cristo somente pela fé. Assim, a igreja de Esmirna disse Deus: Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A mensagem foi assinada por aquele que estava morto e reviveu. O sacrifício da vida de Cristo e a vitória sobre a morte foram apontados por Gabriel como uma valiosa lição e fonte de encorajamento para aqueles que seriam chamados a passar pelo fogo da perseguição. Pela fé, os mártires poderiam receber a coroa da vida eterna, a qual lhes foi oferecida pelo próprio Filho de Deus. Agora, vamos a mais algumas considerações do evangelista Stephen Haskell sobre o período histórico da igreja de Esmirna. Pode ler para nós, pai? Sim, a mensagem veio a Esmirna, uma igreja da Ásia Menor, e também a igreja cristã como um todo, durante o segundo e terceiro séculos. Este foi um tempo no qual o paganismo se preparava para obter uma supremacia mundial. O cristianismo havia se espalhado com uma rapidez maravilhosa, até que se tornou conhecido em todo o mundo daquela época. Alguns abraçaram a fé de Cristo por causa de uma verdadeira conversão de coração, mas outros devido ao poder do argumento trazido, e ainda outros porque podiam ver que a causa do paganismo estava diminuindo, e as políticas os levaram ao lado que prometia ser o vitorioso. Essas condições enfraqueceram a espiritualidade da igreja, e o espírito de profecia, o qual caracterizou a igreja apostólica do primeiro século, foi gradualmente sendo perdido. E foi quando já não haviam mais profetas verdadeiros que os falsos ensinamentos puderam se espalhar rapidamente. Com isso, a filosofia dos gregos levou a uma falsa interpretação das Escrituras, e a justiça dos antigos fariseus, tão frequentemente condenada por Cristo, reapareceu novamente, no centro da igreja. Os males que se desenvolveriam nos séculos após Constantino começaram a ser introduzidos cerca de 2 séculos antes de seu reinado. Durante este período, o martírio tornou-se popular em muitas partes do Império Romano, e por mais estranho que esta verdade possa parecer, isso só foi possível como resultado da suposta relação existente entre cristãos e pagãos. No mundo romano, as religiões de todas as nações eram respeitadas, mas os cristãos não eram considerados como uma nação, mas apenas uma seita de uma raça desprezada. E quando persistiram em denunciar a religião e todas as classes de homens, quando começaram a realizar reuniões secretas e se separarem inteiramente dos costumes e práticas dos parentes mais próximos e dos amigos mais íntimos, tornaram-se objeto de suspeita e, muitas vezes, de perseguição por parte das autoridades pagãs. Muitas vezes trouxeram perseguição sobre si mesmos, mesmo não havendo espírito de oposição na mente dos governantes. Na ilustração deste espírito, a história dá os detalhes da execução de Cipriano, bispo de Cartago, quando, ao ser lida a sua sentença, um grito geral surgiu na multidão de cristãos que disse: Nós morreremos com ele.
O espírito com que muitos professos cristãos aceitaram a morte provocou inutilmente a inimizade do governo, e possivelmente teve muito a ver com o edito de perseguição do imperador Diocleciano e seu assistente, Galerius, em 303 d.C. Este edito foi universal e executado com mais ou menos força por cerca de 10 anos, quando muitos cristãos foram condenados à morte. O sacrifício de cada filho de Deus abre de novo a ferida feita no coração do Pai por ocasião em que o próprio Cristo foi morto, pois a morte de Cristo foi um sinal de separação do pecado, por parte daquele que aceita tal sacrifício. Como a fumaça do altar de incenso no serviço do santuário, uma vida dada ao Salvador se torna um aroma agradável aos olhos de Jeová. Esmirna significa mirra, ou cheiro doce, cheiro suave. Esse nome é aplicado àqueles que voluntariamente oferecem suas próprias vidas em razão de sua fé. A misericórdia de Deus é mostrada nesta mensagem de uma maneira maravilhosa, pois, embora alguns tivessem sofrido desnecessariamente, trazendo perseguição sobre si mesmos, Deus não os condena pelo seu zelo equivocado. Esta é uma mensagem que não contém repreensão. Parece que a ternura de nosso Pai faz com que ele perca de vista o fato de que a morte foi provocada. Isso acontece porque ele vê o fervor no coração daqueles que oferecem as suas vidas, mesmo na experiência individual. Aquele que possui excesso de zelo às vezes sofre, quando não há necessidade de sofrer. Mas Deus lê o motivo do coração e mede a recompensa de acordo com o que ele encontra. Os companheiros podem criticar e até condenar. Contudo, Deus aceita qualquer sacrifício feito em seu nome. E ele ainda diz, tal como disse a Davi: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao teres isto no teu coração. Ainda que a Davi não fora permitido edificar uma casa para o nome de Deus, isso foi realizado por seu filho, Salomão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. A segunda morte é a única morte a qual o povo de Deus precisa temer. Satanás pode até trazer a morte física aos fiéis seguidores de Cristo, mas eles serão protegidos da segunda morte. O povo de Deus se alegrará na vida eterna, enquanto que o decreto da segunda morte será passado sobre Satanás e seus emissários. A igreja de Esmirna seguiu o ritmo de Cristo e seus discípulos, e sempre foi profeticamente mencionada em seus ensinos. Obrigado. Foi durante o período histórico da igreja de Pérgamo, com a convicção de uma chamada união entre a igreja e o Estado, que foram planejados e estabelecidos os fundamentos necessários para o início de uma supremacia mundial, a qual somente se estabeleceria de fato após mais de 200 anos. O período histórico desta igreja se inicia no ano 313, com o fim do decreto do imperador Diocleciano, o qual promovia uma perseguição aos cristãos, e termina no ano 538, com a expulsão da última de 3 tribos bárbaras do território de Roma, as quais se opunham ao papado, como veremos a seguir. No ano 303, por ordem do então imperador Diocleciano, foi assinado o chamado Edito de Milão, o qual promovia uma perseguição aos cristãos, a qual durou até o ano 313. Apesar de Diocleciano ter abdicado do trono em 305 por motivo de saúde, vindo a morrer no ano 312. No mês de outubro do ano 306, Constantino I, ao marchar já próximo à cidade de Roma, pela disputa do império com o seu corregente Magêncio, viu surgir no céu uma cruz, e por cima desta a frase em latim, in hoc signo vinces, que traduzido significa: sobre este sinal vencerás. E devido a este ocorrido, Constantino adotou a cruz como símbolo de seu exército, conquistando com isso a simpatia e o apoio dos então perseguidos cristãos, os quais se sentiram motivados e, apesar de estarem em menor número, venceram esta batalha, fazendo de Constantino o único imperador do lado oriental do império.
Com isso, Constantino I baixou um novo edito, declarando que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, deixando de lado todo tipo de perseguição, inclusive ao cristianismo. No ano 325, Constantino foi batizado pelo Papa Silvestre I. Apesar das invasões das tribos bárbaras, a partir do ano 352, a união entre Igreja e Estado foi se formando, como também já projetando uma futura supremacia mundial, e isso através de um poder político-religioso que surgia. O cristianismo se tornou a religião oficial do Estado, e isso enquanto o mundo entrava na Igreja. E até mesmo o anticristo permanecia do lado de dentro dela. Segundo o historiador Edward Gibbon, dos anos 352 a 476, surgiram as chamadas tribos bárbaras, as quais promoveram a queda gradativa do Império Romano. No entanto, mesmo com a queda do Império por estes chamados bárbaros, um chamado chifre pequeno, descrito nas profecias de Daniel, foi se fortalecendo e consolidando os seus planos. Tratava-se de um poder que falava contra o próprio Deus e a sua lei, e também atacava e derrubava outros estados políticos, fazendo deste um poder político-religioso. No ano 380, Teodósio I torna o cristianismo na religião oficial do Império ainda romano. No ano 392, o Edito de Constantinopla torna proibidos os cultos pagãos. E apesar de três das tribos bárbaras que compunham o império de então se oporem ao papado, a saber, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, no ano 533, Justiniano promulgou um edito, o qual declarava que o Papa João II seria o cabeça de todas as igrejas. E finalmente, no ano 538, com a expulsão da última das três tribos arianas bárbaras do território de Roma, as quais não aceitavam a autoridade do Papa, a saber, os ostrogodos, o Papa recebeu o título de Sumo Pontífice, que equivalia ao de um imperador, iniciando com isso a chamada Supremacia Papal, que duraria 1260 anos, durante os períodos históricos de outras duas igrejas, Tiatira e Sardes, cumprindo assim as profecias de Daniel, quanto aos 10 dedos da estátua do capítulo 2 e os 10 chifres do capítulo 7, os quais representavam 10 reinos, dos quais 3, para que este poder político-religioso finalmente tomasse forma, foram arrancados, se referindo aos Érulos, Vândalos e Ostrogodos, dos quais a história muito pouco menciona. Aqueles que desejarem saber um pouco mais sobre estas três tribos, as quais foram arrancadas, ou seja, todas as pessoas destas etnias foram subtraídas da existência deste mundo, poderão ver mais detalhes em outro vídeo, em nossa série sobre o livro de Daniel, a saber, no capítulo 11, parte 4, a qual fala sobre o mistério da iniquidade. Agora, vamos a mais algumas considerações do evangelista Stephen Haskell sobre o período histórico da Igreja de Pérgamo. Pode ler para nós, pai? Sim, a condição do cristianismo por 2 ou mais séculos após a ascensão de Constantino, o Grande, ao trono romano, pode ser compreendida por meio da mensagem entregue à Igreja de Pérgamo. A perseguição de 10 anos, a qual se iniciou durante o reinado de Diocleciano, não conseguiu realizar o desígnio de seu instigador, e uma reação maravilhosa aconteceu. Constantino, desejando obter o favor dos próprios homens, os quais antes se encontravam em oposição, abraçou a causa desta seita desprezada, e por intermédio dele, o cristianismo foi elevado ao trono de Roma. Pérgamo significa exaltação ou elevação. E foi quando o cristianismo nominal se tornou popular e influenciou o governo civil que os dois gumes da espada da palavra foram necessários para fazer separação entre o verdadeiro e o falso. Naturalmente, o número de conversos aumentou rapidamente e os edifícios da igreja se multiplicaram. Os oficiais da igreja, sob o favor do governo, se espalharam como a erva verde. A doutrina daquele que disse: "Mas o que for maior dentre vós seja o vosso servo", foi invertida,
e a hierarquia papal cresceu rapidamente. Isso era verdadeiramente peculiar à Sé romana. Outras dioceses tentaram a mesma exaltação. Constantinopla, Jerusalém, Éfeso e Alexandria, todas contendiam pela supremacia. Mas Roma, a sede do dragão, foi finalmente reconhecida como cabeça da igreja cristã. Deus observou a igreja à medida que pisava este caminho perigoso para a exaltação mundana e, para Pérgamo, ele enviou esta mensagem: Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Durante o período da história eclesiástica, no tempo em que a mensagem para Pérgamo era aplicável, a igreja foi culpada de idolatria e fornicação. Para que os cristãos não entendessem errado a aplicação e fossem levados a negar a acusação, o Espírito de Deus cita a experiência de Balaão com Balaque, o rei dos Moabitas, no momento em que Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Os seguintes parágrafos citados lançam luz sobre o trabalho de Balaão ao ensinar Balaque a lançar uma pedra de tropeço para Israel. Balaão já havia sido um homem bom e profeta de Deus, mas apostatara e se entregara à cobiça. Todavia, professava ainda ser um servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados de Balaque comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir rapidamente os embaixadores. Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação e instou com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. As seduções de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer aos desejos de Balaque. Se na leitura deste parágrafo a palavra Balaão for substituída por igreja, nos séculos 4 e 5, e para Balaque for lido Constantino ou o imperador romano, a história exata da igreja é retratada. A igreja conhecia a Deus, mas tornou-se cobiça enquanto ainda professava fidelidade ao Altíssimo. A igreja, tentada pelas ricas ofertas do governo, falou com seus embaixadores e recusou-se a declarar os estatutos de Jeová e continuar sendo um povo separado e peculiar. A união de igreja e Estado foi formada para obter os privilégios e a proteção do poder civil. O parágrafo a seguir, lido da mesma forma, dá o segundo passo na transação, quando a igreja e o Estado deram as mãos. Decepcionado em suas esperanças de riqueza e honras, achando-se no desagrado do rei e estando cônscio de que incorrera no desprazer de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio desejara. Depois de chegar a casa, o poder dirigente do Espírito de Deus o deixou, e sua cobiça, que apenas estivera contida, prevaleceu. Estava disposto a recorrer a qualquer meio para ganhar a recompensa prometida por Balaque. Voltou imediatamente à terra de Moabe e expôs seus planos ao rei. Este plano foi prontamente aceito pelo rei, e o próprio Balaão ficou para ajudar a levá-lo a efeito. Balaão, então, testemunhou o êxito de seu plano diabólico. O plano consistia em que Israel fosse convidado para um banquete com os moabitas, ocasião na qual eram servidos alimentos que haviam sido sacrificados aos deuses pagãos, e que Israel cometesse adultério com os habitantes de Moabe. Entre os anos de 312 e 538, a igreja deu as mãos ao poder civil, usou dos recursos do Estado e pediu proteção legal. Foi aí que se introduziu o espírito de idolatria e fornicação. A idolatria correspondendo ao amor pelas riquezas do mundo, e toda falsa maneira de adoração
tomou o lugar da verdadeira adoração a Deus. Quando o povo de Deus está unido a qualquer poder que não seja o do Onipotente, isso passa a ser visto como fornicação aos olhos do Senhor. Se o antigo Israel houvesse permanecido fiel aos ensinamentos de seu líder, as tentações dos moabitas haveriam sido ignoradas. O mesmo se aplica à igreja representada por esta alegoria. A doutrina dos nicolaítas, como descrita na carta à igreja de Éfeso, nada mais era do que a mistura dos puros ensinamentos de Cristo com a filosofia dos gregos. Se esta doutrina não houvesse sido aceita na igreja que clamava seguir o Salvador, se as crianças e os jovens houvessem sido alimentados com a verdade, em vez da mistura do bem com o mal, como representada na doutrina dos nicolaítas, a igreja jamais haveria caído. A mensagem a Pérgamo se aplica ao quarto e quinto séculos, mas também demonstra a experiência de cada denominação protestante em existência. E é um aviso para todas as igrejas no tempo do fim. Qualquer interpretação deste período que não corresponda à história de Balaão não estará de acordo com a mente de Deus, pois ele nos deu a história de Balaão como teste, para que saibamos o seu verdadeiro significado. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Do meio de sua igreja, que caiu devido à união com o Estado, Deus separou, pelo poder do seu Espírito, um pequeno grupo, cuja história pode ser lida à parte da mensagem enviada à igreja de Tiatira. Deus chama a cada igreja. Não importa quão baixo o declínio de sua espiritualidade. Aquelas que têm o ouvido virado para o céu, ouvem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e inscrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Como os pecados da igreja de Pérgamo são dados sob a forma de uma parábola, então as bênçãos para os arrependidos deste período são oferecidos em figura. Aqueles que pecaram por oferecer alimento aos ídolos, é ofertado, em troca, o maná escondido. Maná é o pão do céu. E como foi o único alimento necessário para alimentar as multidões de Israel, durante a sua jornada de 40 anos, tornou-se um emblema adequado de Cristo, o pão enviado ao mundo. Comer carne sacrificada aos ídolos traz a morte, mas o maná escondido traz vida. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Uma união da igreja com o Estado esmaga a vida espiritual de qualquer igreja. Por que os homens comeriam a comida da idolatria quando o pão do céu está disponível para todos? Por que os cristãos estão, na educação de seus filhos, cultivando neles um apetite por comida sacrificada aos ídolos, em vez de espalhar sobre a mesa o maná que dará vida à alma? A lição para a igreja como um todo é a separação total do poder civil. A lição para o lar e para o indivíduo é a separação completa do mundo. Apeguem-se a Deus, pois ele tem o maná escondido. Alimentem as crianças do maná escondido, pois está bem adaptado para atender a todas as necessidades. Nessas palavras, Deus ensina uma lição maravilhosa sobre as leis do crescimento físico pela simplicidade da comida, de crescimento mental através da pureza da comida. Ou seja, os alimentos não adulterados com os ensinamentos pagãos são uma lição espiritual por meio do casamento com o cordeiro em vez de com o dragão. O coração disposto, que busca o espírito, representado pela espada de dois gumes, é mostrado na segunda recompensa, a qual é oferecida à alma arrependida. A ela é dada uma pedra branca, e na pedra um novo nome, que é conhecido apenas por aquele que o recebe. Como Zorobabel, que foi chamado de sinete, ou pedra de selamento. Assim é com cada um que escolhe seguir a Cristo, de preferência ao mundo.
A pedra é branca, de pureza deslumbrante. Não há nela os matizes que são admirados pelos olhos humanos, mas é uma pedra livre de todos os sinais de impureza. E nela está impresso, pelo poder de Deus, o nome que é conhecido apenas pelo indivíduo e seu redentor. Outros podem pronunciar esse nome, é verdade, mas seu significado é um segredo entre Cristo e o indivíduo. Aquele que o recebe é culpado de idolatria e fornicação, e nenhum outro, salvo o seu Senhor, pode conhecer a experiência da alma que trouxe um novo nome. Uma vez que Jacó foi suplantador, ninguém, além do portador, sabia o quão aplicável era o nome. Toda vez que era pronunciada por um amigo ou inimigo, representava uma repreensão aberta de Deus. E quando, no final da noite de luta, o anjo disse: Teu nome é Jacó. Teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele chamou o seu nome Israel, um príncipe de Deus. Ninguém, senão o próprio Israel, conhecia a profundidade do significado desse novo nome. Quando a nação judaica vivia perto de Deus e a voz de Jeová podia ser ouvida, cada criança era nomeada sob a direção do Espírito. Hoje, o céu tem um novo nome esculpido em uma pedra branca e pura para cada pecador que se arrepende. E quanto mais profunda a tintura carmesim do pecado, mais pura será a pedra em contraste. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Obrigado. Bom, não sei quanto a vocês, mas acredito que este homem, o pastor Haskell, foi um instrumento nas mãos do Senhor para escrever ao mundo sobre assuntos eclesiásticos em uma linguagem tão acessível, não é mesmo? Como todos puderam perceber, o assunto é bastante extenso, com muitos detalhes, e nós descrevemos aqui apenas uma pequena porção deles. Vamos continuar o assunto das outras 4 igrejas em mais 2 vídeos, se assim o Senhor permitir. Por hoje, ficamos por aqui. Oremos. Senhor, te somos muito gratos por mais esta feliz oportunidade de estudarmos as tuas revelações ainda em um ambiente de paz. Aproveitamos para mais uma vez reconhecer que somos pecadores e suplicar pelo seu perdão, pois sempre que estudamos a tua palavra, percebemos que estamos muito distantes dos teus caminhos. Por favor, Senhor, nos concede o teu Santo Espírito, como também sabedoria e discernimento, pois desejamos estar contigo no porvir. Pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.